Bom, continuando aqui nosso curso de psicanálise, vamos começar falando entrar agora na parte dos 5 casos, são 5 casos básicos, né, que Freud tratou e que serviram de base para a criação da psicanálise. Vamos hoje começar falando nessa aula de Ana O, né? A gente já tinha falado dela, eu vou recapitular. Ana O era paciente de Breuer, e ela era tratada com o método catártico, né? Um método que Breuer desenvolveu. Esse método consistia em hipnotizar a paciente, né? E ela, depois de hipnotizada, ela ia falando até encontrar na história de vida dela a situação que teria sido traumática e que teria, a partir dessa situação traumática, originado a histeria, né? Então, ela vinha sendo tratada por Breuer, só que na época que Breuer estava fazendo o tratamento, ele se deparou com uma coisa que era desconhecida, né? Que hoje a gente chama de transferência, que é aquele apego que a paciente tem ao médico, aquela paixão que o paciente tem pelo médico, né? Então, a esposa de Breuer era muito ciumenta, então ele enfrentou problemas no casamento, né? Para não se separar, ele abandonou o caso, entregou para Freud, né? E Freud então assumiu a paciente Ana O. Ana O era o nome verdadeiro dela era Berta Pappenheim, né? Ela adoeceu jovem, com 21 anos, em 1880, e era portadora, né, o diagnóstico que Breuer tinha dado, era portadora de hereditariedade neuropática grave, né? Aqui eu destaquei essa hereditariedade porque vamos lembrar lá do primeiro vídeo, que é na história da loucura, de que a forma que os psiquiatras tinham para diagnosticar uma doença era, como não tinha nenhum exame naquela época para se fazer, então ele recorria à história de vida do paciente. Então, se a paciente, no caso, a Ana O, ela tinha essa histeria, então recorria à história de vida dela para ver se alguma mãe, pai, tio, tia, avó tinha tido aquela doença. Então, a doença era enquadrada nessa questão de hereditariedade, não é isso? Então, assim ficava selado o diagnóstico do paciente através da sua história hereditária, né? Se alguém da família tivesse, o paciente apresentasse os sintomas, então já era enquadrado como, né, no caso dela, histeria. Bom, Freud faz um levantamento da história, né? Se ele segue esse caminho de seguir a história da paciente, né? Então ele pega alguns dados dela, vai dizer que os pais eram normais, quer dizer, ele investigou a parte dos pais dela, desculpa, e ela não apresentou nenhum sintoma durante o seu desenvolvimento, ou seja, nada na infância que tenha desencadeado e nada na adolescência, né, que tenha desencadeado, tenha sido uma situação traumática dessa histeria, né. E ele, como era neurologista, né, ele percebeu, ela era inteligente, generosa, quer dizer, as faculdades mentais dela não estavam conservadas, né, e ela tinha uma ocupação de basicamente cuidar de pessoas pobres e enfermos. Isso ela fez antes, durante o tratamento e após o tratamento com Freud, né, essa era a ocupação dela. Bom, Freud vai destacar, né, que ela nunca tinha se apaixonado e sua sexualidade não era desenvolvida, ou seja, essa questão da sexualidade é muito forte na psicanálise, né? É um parâmetro que vai guiar todo o tratamento, inclusive hoje em dia, né? Essa questão sexual, ela vai nortear a prática psicanalítica, né? Então,
primeira coisa que Freud percebeu depois de verificar a questão da hereditariedade foi essa questão dela não ter uma sexualidade desenvolvida, né? E o dia a dia dela, ela apresentava uma vida monótona e se ocupava somente dos afazeres domésticos, ou seja, tinha uma vida mais em casa, no lar, né? Um fato interessante, marcante, acontece em 1880, né, quando o pai dela adoece, em julho de 1880, e vem a falecer em abril de 1881. Né? Poucos meses após, aliás, né, ele vem adoecer. O que acontece nessa doença do pai é que quando o pai dela adoece, ela abandona completamente todos os afazeres, né, os afazeres dela de cuidar dos enfermos e tal, e se dedica única e exclusivamente a tomar conta do pai, né? Então ela esquece até de si mesma, esquece de se alimentar, né? Não cuida mais de si mesma, né? E isso, claro, vai ter consequências, né? Então, em dezembro de 1880, ela fica acamada, né? Até o dia 1º de abril de 81, né? 1881. Depois que ela se recupera, né? Nesse período, depois que ela se recupera, surgem os seguintes sintomas, né? Dor de cabeça, estrabismo, perturbações na visão, paralisia dos músculos do pescoço. Ou seja, sintomas sem causa biológica aparente. Então, utilizando aquela lá de Charcot, né, aquela classificação, seria a histeria. Ela tinha uma sintomatologia definida, mas não tinha causa biológica aparente. Então ela foi enquadrada como por Freud no caso da histeria, né? E, bom, ela também apresentava alucinações e dificuldade na fala. As alucinações eram da forma seguinte: ela às vezes via os seus cabelos como se fossem cobras, né? Depois ela vai se conscientizar que é apenas uma ilusão, né? E também dificuldade na fala, que em alguns momentos durante o tratamento ela não conseguia falar, né? E um fato também interessante é a questão da medicalização, porque o que Freud fazia? Freud hipnotizava a paciente à tarde, né? E esperava que ela fosse dormir à noite, né? Hipnotizava ela à tarde, fazia catarse e ela ia dormir à noite. O atendimento de Freud era intenso, era de segunda a sábado, né? Só tirava o domingo. Só que em alguns dias, né? Mesmo sob hipnose, ela não conseguia dormir. Então, Freud utilizava o cloral, né? Que é o hidrato de cloral, então hidratado, que seria uma forma de sedativo. Ou seja, nesse caso, interessante que Freud, em alguns momentos, ele medicalizou, né? Isso as pessoas não dizem, né? Mas nesse caso, medicalizou. Então, revela a importância também da medicação, certo? Depois ele vai descobrir que ela não consegue beber água, né? Então, o que Freud vai fazer? Vai hipnotizá-la, né? E ela vai contar sobre hipnose, de que um dia ela foi até a casa da sua dama de honra e quando adentrou lá, viu o cachorrinho da dama de honra tomando água no copo. E ela ficou com nojo daquilo. E depois daquilo, ela não conseguiu mais beber água. Então, depois que ela conta isso para Freud, ela consegue beber água, né? O sintoma desapareceu.
Aqui nós temos uma comprovação do método catártico, né, de Breuer, né? Ou seja, hipnotizar a pessoa, chegar até a situação traumática, ela fala da situação traumática e liberar o sintoma, né, que seria a cura para Breuer. Bom, falando em cura, aqui é fundamental essa cura pela fala, não é? Que é um dos métodos, e até hoje o pessoal se refere à psicanálise dessa forma, ocorrer a cura pela fala, você chegar e falar para o seu analista até os sintomas desaparecerem, né? Essa cura aconteceu tanto nesse episódio da água, como em cada um dos sintomas, né, estrabismo, apresentados que a gente falou anteriormente. Então, cada sintoma daquele, Freud, através de hipnose, ia chegando até a situação traumática, ela falava e foi curada de todos os sintomas. Então, isso se constitui como o método da cura pela fala, né, que é uma das bases da psicanálise, né? As pessoas se referem muito, associam, né, a cura pela fala à psicanálise. E Freud vai concluir dizendo que ela a doença tinha dois fatores, né? A vida familiar monótona, né? E a ausência de ocupação intelectual, ou seja, ela não tinha nada para fazer, né, com o intelectual, e ela vivia perdida nos próprios pensamentos, ou seja, não tinha devaneios, né? Então, Freud vai, nesse caso, atribuir esses dois fatores à causa da doença de Ana O, certo? Então, é isso, pessoal, nessa aula.